galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, que é o Lidos de Cada Mês, e hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Então vamos lá, o que interessa. Esse mês foi bastante produtivo, eu acabei lendo muita coisa de vários gêneros diferentes, então eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras específicas com cada um deles. Então vamos lá, o que interessa. O primeiro livro que eu li esse mês foi Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sachs, que é um thriller psicológico incrível, maravilhoso, que eu fiquei horrorizada com essa história. Então, gente, em Você Nasceu Pra Isso, a gente vai acompanhar um casal que, assim, no começo a gente acha que é um casal de margarida, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eles estão casados há pouco tempo, eles acabaram de ter um bebezinho e eles estão se mudando pra Suécia. Eles moravam nos Estados Unidos, vão se mudar para a Suécia para ter uma nova vida, uma nova experiência, novos horizontes. E o que acontece, gente? A gente vai ver que tem muita coisa por trás dessa mudança, porque que eles mudaram assim tão drasticamente dos Estados Unidos para a Suécia, como é que é a relação daquele casal e como, principalmente, a nossa protagonista, ela age ali como mãe, com aquele bebezinho indefeso e lindo, e que a gente se emociona muito e fica com muita raiva em todo o decorrer dessa história. Por quê, gente? Eu não quero dar muito spoiler, porque ele é um livro que você tem que ler e você tem que se horrorizar. Também tem que fazer um alerta de que esse livro ele pode promover gatilhos em você, porque ele vai falar sobre abuso, ele vai falar sobre submissão, ele vai falar sobre maternidade, como a toxicidade de amizades, de relacionamentos, sabe? Até que ponto aquelas pessoas elas chegam e o que elas fazem pra, assim, transparecer uma vida que na verdade elas não têm. Mais um que eu li, mas esse já vai na pegada de investigação criminal de uma autora extremamente consagrada. Eu estou falando de Agatha Christie. Então, esse mês eu li o meu 6º livro dessa autora, que foi Os Crimes do ABC. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto todas as minhas experiências com Agatha Christie, que foram um total de 6 leituras. Então, eu conto cada uma delas e esse mês eu finalizei aquele livro contando como é que foi minha experiência com Os Crimes ABC, que também é um livro bastante legal. Eu acho que tem até um pouco diferente do que eu já estava acostumada com os crimes de investigação criminal do Detetive Poirot. Porque acontece, gente, o Detetive Poirot ele meio que tá se aposentando aqui nesse livro e ele não quer muito se dedicar a nenhum caso, mas assim, um caso vai aparecer na porta da casa dele, um bilhete assim meio enigmático. E que ele já lendo aquilo, ele tem as suas suspeitas de que um assassinato vai acontecer. Ele espera que não, mas acaba acontecendo. E a gente vai ver que tem crimes sendo interligados. E esses crimes, eles são em ordem alfabética. Por isso que são os crimes ABC. E ele vai investigar, ele vai atrás do que está acontecendo. O que um crime tem a ver com o outro. Qual é a correlação entre eles. Mais um que eu li, eu vou falar com vocês sobre Anexos da Rainbow Rowell. Esse foi o meu 3º contato com a autora. E assim, ele não foi maravilhoso como alguma experiência anterior dela, com o contato que eu tive com essa autora, mas foi uma experiência bastante legal. O que acontece, gente, aqui a gente vai conhecer o Lincoln. O Lincoln, ele tá num trabalho que ele não gosta, ele trabalha ali como segurança da tecnologia, ele não gosta daquele trabalho. O que acontece, gente? A função dele é ficar vendo e-mails de outras pessoas, o que os funcionários daquela empresa elas estavam fazendo e quais são os e-mails que elas estavam fazendo, se elas realmente estavam trabalhando ou estavam navegando na internet, elas estavam vendo coisas que não deveriam ver. Então a função é essa, ele ficar lendo coisas que os outros funcionários fizeram no tempo que eles estavam trabalhando. E assim, vale ressaltar que esse livro ele se passa nos anos 90, então tem toda aquela questão de estamos trazendo novas tecnologias, colocar computador, tornar a empresa mais automatizada, modernizar a empresa. Então por isso que a função dele necessariamente é bastante importante, principalmente naquele começo. Então ele ganha bem, mas ele não gosta daquele emprego. O que acontece, gente, no meio dessas conversas que ele começa a ler, ele vai se deparar com as conversas de Jennifer e Beth. Elas são grandes amigas, elas trabalham ali naquela mesma empresa. O que acontece, gente? Elas são extremamente engraçadas, elas trocam ideias bastante engraçadas, legais, são extremamente carismáticas. E o Lincoln, ele acaba assim, fissurando, ele acaba ficando bastante encantado com aquelas duas e ele começa a acompanhar as conversas delas, todas as trajetórias da vida dela. E o que acontece, gente? Ele começa a conhecer essas duas meninas a partir das suas conversas. E, gente, isso aqui é um romance, então em algum momento ele vai desenvolver algum relacionamento com uma das duas, sendo que as duas elas têm relacionamentos, mas elas têm relacionamentos complicados, com questões por trás. E que, assim, gente, é bastante interessante toda essa premissa
premissa todo se desenrolar, porque a gente fica naquela dúvida, com quem que o Lincoln ele vai ter algum tipo de relacionamento? Como é que isso vai acontecer? Então é bastante interessante, isso que dá vontade de ler esse livro até o final. Mais um dos livros físicos que eu li esse mês também faz parte de um projeto pessoal de ler as principais obras do Sherlock Holmes. Então esse mês eu li O Cão de Baskervilles, e que é um livro bastante interessante, que traz uma premissa até diferente dos outros livros anteriores que eu tinha lido ali da pegada do Sherlock Holmes. O que acontece, gente? Vamos conhecer uma família onde acabou de ter um assassinato, um membro bastante importante dessa família morreu, e sendo que, tipo assim, essa família, existe toda uma maldição sobrenatural por trás, toda uma lenda, que essa lenda ela vem se perpetuando durante muitos anos. Então a gente vê ali toda essa questão sobrenatural de espíritos e maldição e um cão amaldiçoado que vai atrás dessa família. Então é uma temática bastante diferente, bastante interessante. Por quê? Então o que faz diferença toda a investigação do Sherlock Holmes? Então, teoricamente, o que está amaldiçoando aquela família é algo sobrenatural. Então isso que é interessante, essa investigação, e o quanto o Sherlock Holmes ele fica intrigado para descobrir, para revelar que, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. Agora, indo para os e-books, esse mês eu li Cenas Londrinas, da Virginia Woolf. Então, gente, é o meu terceiro contato com essa autora. Esse é o menor livro que eu li dessa autora. E o que acontece, gente? Ela basicamente, é louvável, é assim chocante de ver como a Virginia Woolf ela pega uma cena assim do cotidiano, uma cena tranquila, normal, e ela traz toda uma profundidade, toda uma questão por trás daquilo que é muito bonito de ler. Então, assim, em Cenas Londrinas a gente vai acompanhar, tipo, pedaços de Londres, lugares de Londres, uma imagem X de Londres, e ela vai descrever aquela imagem pra gente. Então é muito bonito, como eu falei, é muito bonito toda a forma que ela enxerga aquele lugar, como Londres é uma cidade muito importante para ela, e o quão profundo tudo aquilo que seria teoricamente cotidiano, que passa direto, que você passa ali diariamente no automático, passa despercebido, e que ela traz aquela profundidade bastante bonita e que é muito característica de Virginia Woolf. Então, gente, como eu falei, foi meu terceiro contato com essa autora, e que eu pretendo ler mais coisas cada vez mais dessa autora, que eu gosto, particularmente eu gosto muito. Mais um livro que eu li foi Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e que é um livro bastante importante. É uma questão também que foi muito dizimada dos últimos tempos, que é aquela questão do lugar de fala. Eu acho muito interessante uma coisa, e que esse livro ele bate bastante na tecla de que as pessoas elas acabam confundindo um pouco do que é lugar de fala e do que é diversidade. Eu acho que o mais importante ali do livro, que a Djamila ela traz toda uma questão também social e histórica de tudo o que aconteceu para chegarmos onde está, e da onde vem essa discussão do lugar de fala, e que ela fala que justamente você tem que saber qual é o seu lugar de fala, para aí sim você tem que saber qual é o seu lugar de fala, quais são as suas referências, da onde você veio. A partir disso, de toda essa análise que você faz interna de você, aí sim você falar sobre qualquer assunto. A Djamila não tá aqui para segregar e falar, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, você não pode falar sobre racismo porque você não é uma pessoa negra, você não pode falar de homofobia porque você não é da comunidade LGBT. Ela não chega para falar disso, ela fala justamente ao contrário. Você tem que saber qual é o seu lugar de fala, da onde veio de sua origem, da onde você é, e assim daí você falar sobre o assunto. E é bastante diferente de a questão do lugar de fala e de diversidade. São questões bastante diferentes que as pessoas acabam confundindo. Então, gente, eu recomendo muito os livros da Djamila Ribeiro. Eu já li um pequeno manual antirracista. O lugar de fala, que é justamente essa pegada, sabe? Te pegar pela mão mesmo e te trazer uma aula bem didática, bem fácil, bem simples, todas essas questões que são extremamente importantes. Então é isso, gente. Recomendo também muito de Djamila Ribeiro, que é um livro que valeu super a pena. Ele está disponível no Prime Read e no Kindle Unlimited. Mais um que eu li, tem resenha aqui recente no canal, eu estou falando de Estilhaço-me,
que é uma distopia adolescente que fez bastante sucesso. Me propus a ler esse primeiro livro e que eu achei o livro bastante interessante, a premissa é interessante, só que eu achei que faltou muito desenvolvimento de mundo. Então, nesse vídeo específico, eu falo quais foram os pontos positivos e os pontos negativos de Estilhasse-me, porque que eu não decidi não dar muita continuidade a essa série. E pra finalizar o mês de agosto, depois dessa, eu acho que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que foram um total de 8 leituras. Eu finalizei o mês lendo Mal Entendido em Moscou, da Simone de Beauvoir. E o que acontece, gente? Eu tô assim numa saga de ler os livros de Simone de Beauvoir e principalmente de ler o grande livro e grande obra dessa autora, que foi O Segundo Sexo, mas é um livro bastante grande, é um livro também bastante caro, então quando eu decidi comprar esse livro, eu quero já ter um pouco de um background dessa autora, como é que ela escreve, qual é mais ou menos a pegada dela. Então foi meu segundo contato com essa autora. Esse livro, na verdade, ele é um conto de 90 páginas, é bastante rápido, bastante tranquilo de ler e é bastante interessante a temática que ele vai trazer, porque basicamente a gente vai acompanhar um casal que eles já estão lá pela meia-idade, em torno dos 50, 60 anos, eles já estão casados há muitos anos. O que acontece, gente? O cara, né, dessa relação, ele teve uma filha do primeiro casamento e essa filha mora em Moscou, então eles vão visitar essa filha mais velha desse cara, desse casal. E o que acontece lá? Vários mal entendidos e questões de relacionamento vão acontecer, porque eles estão juntos há muito tempo, eles estão numa meia-idade, então eles estão naquela coisa do: será que a gente deveria estar junto? Será que a gente não tá numa fase assim de conforto? Será que a gente se ama realmente? E vai falar muito, principalmente, sobre a questão de senilidade, que é a questão de envelhecer, como é chegar aos 60 anos e fazer algumas questões, algumas perguntas sobre a sua vida, se valeu a pena tudo que você fez, se eu vivi o que eu deveria ter feito, será que eu deveria ter casado com essa pessoa? Se eu tivesse casado com um outro estilo de pessoa, talvez a minha vida fosse completamente diferente. Então, essas questões, toda essa análise é feita. É um livro, assim, um conto bastante bonito, que, assim, o tema de envelhecer é muito interessante e que vale muito a pena, que eu gostei muito de ter lido esse conto, esse livro da Simone de Beauvoir. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então já vou deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @meajudaline, gente. Beijo e até o próximo vídeo.